Bom dia a todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus. Espero que todos os irmãos possam estar bem pela graça de Deus. Hoje queria ser um pouco mais curto e falar de um tema simples, acerca de uma pergunta, pois é um tema que é importante nós revermos isto sem conta e revermos este tema sem conta para ser segurança para vós. E para todos nós, não é? Por acaso que o apóstolo Paulo dizia que não se cansava de repetir as mesmas coisas, pois elas são segurança, e são segurança para nós. E muitas vezes nós precisamos de ouvir várias vezes o mesmo para conseguirmos estar seguros acerca de algo. É uma das coisas que muitas vezes quem estuda e nós e aqueles que ainda estudam e nós que estudamos a palavra de Deus, é importante nós repetirmos algumas coisas para de facto estarmos seguros nelas, seguros e não só nelas, mas também confiantes no que o Senhor fez por nós e nós chegarmos cada vez mais e compreendermos cada vez mais o que o Senhor fez por nós. E o tema que queria falar é mais relativamente a uma questão que surge, é uma questão que surge a todos nós e provavelmente todos nós já tivemos esta questão e não sei quantos de nós passam esta questão pela nossa cabeça, que é: será que nós podemos perder a nossa salvação pela graça, pela graça de Deus? É interessante porque é uma questão que muitas vezes, como tinha dito, surge para novos convertidos, e é importante nós percebermos e compreendermos isto, principalmente quando nós pecamos, porque todos os dias nós pecamos e nós tendo a nossa consciência, e uma consciência sensível, é um tema que é importante para todos nós. E para isso nós precisamos de perceber alguma coisa, que é algumas coisas. E uma delas é: nós, para perdermos algo, temos que ter a responsabilidade de o segurar. Pensem, por exemplo, será que quem está aqui, quem tem filhos pequenos, e os irmãos que têm filhos pequenos ou pessoas que têm, será que vocês dariam um copo de vidro a uma criança de 2 anos? Provavelmente não, porque se dessem um copo de vidro a uma criança de 2 anos, ela provavelmente o que iria acontecer iria partir o copo, mesmo que o copo fosse muito valioso ou não fosse nada valioso. Uma coisa é certa, nós não daríamos algo que fosse de muito valor a uma criança para ter essa responsabilidade de guardar e segurar algo que é muito, muito importante. E será que surge a questão, será que Deus deu-nos essa responsabilidade de nós segurarmos a nossa salvação pela graça? Será que nós temos essa responsabilidade? Por isso é importante, é uma das primeiras questões que é importante nós falarmos e pensarmos, que é: nós, para perdermos algo, temos de ter essa responsabilidade de segurar. E será que nós temos a responsabilidade de segurar a nossa salvação? De contrário, nós não o perdemos. Se não somos nós a segurar a nossa salvação, alguém tem de o fazer. E nesse caso a responsabilidade não seria nossa de o perdermos, mas sim de alguém que segura a nossa salvação de o perder. Ao estudarmos a palavra de Deus e as Escrituras, é importante nós termos muito cuidado em separar a correspondência certa para o destinatário correto, ok? Porque muitas vezes nós, no que toca à salvação pela graça, se não houver esse cuidado de separar o que é a mensagem correta para a pessoa correta, o que é para mim, isto depois pode surgir muitas confusões, nomeadamente esta. E uma das coisas que já foi falado, e é falado várias vezes, foi falado nas reuniões de jovens, por exemplo, é que nós não devemos ler um versículo aquilo que não está lá. E que é importante nós interpretarmos um versículo também tendo em conta o seu contexto. É isso que torna claro o estudo dispensacional da Bíblia, tão útil para o nosso entendimento quanto à vontade e o propósito de Deus para nós hoje. Qual é que é o meu lugar, o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu vou receber da parte de Deus, se é que eu devo receber ou mereço. Claro que nós nunca merecemos, mas aprendemos que é através do Senhor Jesus Cristo que nós recebemos todas essas coisas. Em relação à nossa salvação, na dispensação da graça, uma das coisas que podemos ver claramente é que nós recebemos esta mensagem da salvação pela graça através do apóstolo Paulo.
E vemos que é o apóstolo Paulo que diz em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, ele diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E depois se chegarmos e continuarmos a ler um pouco, e formos a ler um pouco mais em frente e chegarmos ao capítulo 3, ele diz que Paulo no capítulo 3 e no versículo, a partir do versículo 1, ele diz que por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É importante, este versículo é importante para nós percebermos e percebemos que, de facto, a nossa salvação na dispensação atual, na dispensação da graça de Deus, nós somos salvos pela graça. É por isso que ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos é um livro muito interessante e maravilhoso para, de facto, iluminar o nosso entendimento quanto à salvação pela graça nesta dispensação. Se os irmãos forem ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos que nesses 3 capítulos uma das coisas que nós compreendemos é que os homens são desoladamente perversos, desde o capítulo 1 ao 3. E é interessante que Paulo faz estes contrastes com Gênesis. Se nós lermos atentamente no capítulo 1, um pouco a partir, se não me engano, do versículo 18 a 28, ou até ao fim, nós vamos perceber que o homem, na sua consciência, já desde o Jardim do Éden, desde que teve a consciência do pecado, que o homem sempre teve essa consciência da moralidade nos seus corações. É por isso que o apóstolo Paulo chega ao capítulo 2 e fala acerca dos gentios e dos outros povos que não receberam a lei de Moisés. Ainda assim, nos seus corações, eles tinham conscientemente tinham consciência acerca de coisas básicas, como não matar, não roubar, etc. E é interessante nós vemos nesses capítulos a perversidade do homem, que o homem sempre foi perverso, mas dificilmente, e na sua consciência, todos nós temos este sentimento de que não devemos fazer algo contra o outro, mas ainda assim, nós muitas vezes e facilmente nós ignoramos a nossa consciência, e é por isso que depois vem sempre o castigo, vem sempre o julgamento, porque nós somos sempre perversos. É interessante nós vermos até que ao longo dos tempos, que conforme a consciência, depois o Deus dar as leis ao povo de Israel e tudo mais, e quanto mais leis Deus foi dando, o homem foi tentando, muitos tentaram cumprir, mas não perceberam que essas leis, como o apóstolo Paulo fala depois em Romanos mais à frente, o propósito foi sempre mostrar a nossa necessidade de um Salvador, a nossa necessidade de Cristo, porque a lei só nos acusava os nossos atos. E é interessante que nós aprendemos acerca disto em Romanos de 1 a 3, que o homem desde o Jardim do Éden, desde que Adão pecou, o homem sempre foi perverso, pecador, ímpio, sempre fomos maus e sempre merecedores do castigo e da ira de Deus. E é interessante que ele termina o capítulo 3 a dizer que todos os homens, judeus e gentios, quebraram a lei da justiça de Deus e são culpados diante de um Deus justo que julgará as suas obras nesta vida, sejam elas boas ou más. É por isso que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que somos só justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É interessante nestes 3 capítulos nós percebermos isto, que o homem é totalmente perverso. E por causa do pecado, e que nós pecamos porque temos esta natureza pecaminosa. E é interessante e importante nós percebermos isto, que nós não somos merecedores de nada e nem conseguimos fazer nada, muito pelo contrário. Deus ao dar a lei, só mostra que nós somos pecaminosos e nós, ao tentar cumprir, mostra, e ainda mais com a nossa natureza pecaminosa e com a lei, mostra que nós nunca conseguiríamos cumprir isto. E por isso nós somos culpados diante de um Deus justo que vai julgar as nossas obras e as obras do homem nesta vida, sejam elas boas ou más. É interessante que é através do uso e do apelo à consciência do homem
e à lei de Deus, que Paulo, de Romanos 1 a 3, identifica que todo homem é indigno e é incapaz de obter a justiça por meio dos seus próprios esforços. E é curioso que ele conclui em Romanos 3,10 a dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Visto que Deus exige a justiça perfeita para a salvação e a vida eterna, nós estamos então todos condenados à morte e condenação ao inferno. Porque é interessante, porque Deus exigindo justiça perfeita para a salvação e a vida eterna, e vendo que mostra em Romanos 3,10 que não há um justo nenhum sequer, então nós estamos todos condenados à morte e à condenação e condenados ao inferno. No entanto, é curioso e interessante que Paulo recebe uma revelação especial de Deus que explica que agora nós podemos receber a justiça e a salvação à parte da lei, não sendo necessário cumprir a lei ou o que for, porque nós e o homem não conseguem cumprir a lei, porque basta falhar num ponto e somos culpados já, e ficamos já de parte, pois nós tínhamos de cumprir a lei sempre durante a nossa vida sem falhar num ponto sequer. Mas é interessante que o Senhor, através do apóstolo Paulo, mostra que nós agora podemos receber a justiça e a salvação à parte da lei. Não é por acaso que em Gálatas, no capítulo 1 e versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Notem que Paulo fala aqui com o evangelho que ele anunciou, não é segundo os homens, e ele não aprendeu de outros homens, mas sim aprendeu do próprio Senhor. E na verdade o objetivo da lei nunca foi, e ele vemos isto nas suas epístolas, que o objetivo da lei nunca foi salvar ninguém, mas sim mostrar que todos nós somos culpados. É por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 3 e versículo 19, diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Está em Romanos, no capítulo 3, versículo 19. A lei visava, de facto, o conhecimento do pecado, que está no versículo 20. Mas agora a justiça de Deus só pode vir por meio da fé em Jesus Cristo. Isto é, Romanos 3, 22, que diz, isto é, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não que fazem alguma coisa, mas os que creem. Hoje, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Saber como obtivemos a nossa salvação é crucial para nós entendermos se podemos perdê-la ou não. E, de facto, o que nós vemos, através das várias epístolas do apóstolo Paulo, e um pouco mais à frente também, através de Pedro, na sua segunda carta, em que ele diz que a salvação e a longanimidade é conforme Paulo escreveu. E é interessante saber que nós, e todos nós sabemos que a nossa salvação é crucial e que ela foi obtida através, pela fé, na justiça de Cristo e não na nossa justiça, nos méritos de Cristo e não em nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, sabendo que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que se ofereceu para ser o nosso substituto na morte, no pecado e na condenação. É interessante se nós formos ler algumas epístolas que vamos ler no instante, que é na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 21, é dito acerca do Senhor Jesus Cristo que aquele Jesus Cristo que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Romanos, no capítulo 13, versículo 25, é dito que ao qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, neste caso de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. E a seguir, em Romanos 3,23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, nós, através destas passagens, ficamos a perceber, e é importante nós lembrarmos passagens como estas, para nós vermos que, de facto, a nossa salvação é pela fé na justiça de Jesus Cristo, que se ofereceu para ser o nosso substituto na morte, no pecado e na condenação, e que nós nunca conseguimos
nem conseguiríamos, nem conseguiríamos obter ou compensar a nossa salvação por alguma boa obra ou alguma coisa que façamos. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9 que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Visto que Cristo pagou a nossa penalidade e nós confiamos nele, Deus pode então declarar-nos justos e dar-nos a salvação. Está em Efésios 1,13, que podemos ler, em que diz: em quem também vós estáis, que é em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós sabendo que nós nunca obtivemos a nossa salvação através das nossas obras, através do nosso mérito, que nós não temos nenhum mérito na nossa salvação, a não ser o único mérito que nós temos é de ter conseguido crucificar o Senhor Jesus Cristo. É o único mérito que nós temos, se é que poderemos considerar isso um mérito, pois o nosso Senhor, o nosso Criador, teve-se de fazer como nós e viver a vida perfeita que nós não vivemos para que pudesse pagar os pecados que nós cometemos. E é importante ver, nós considerarmos e percebemos o quanto o Senhor nos amou ao ponto de vir Ele próprio pagar os nossos pecados, Ele próprio viver uma vida pobre, uma vida humilde. E é por isso que nós vemos que na carta aos Filipenses que diz que o Senhor Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se à morte e morte de cruz. E então é interessante nós vermos em várias passagens como estas que o Senhor Jesus Cristo, sendo a pessoa mais, sendo o Criador de todo o universo e tudo mais, não poderia ser ele, por assim dizer, o mais rico de todos. Ainda assim ele fez-se o mais pobre, o mais doente, o mais fraco, para pagar os nossos pecados. Ele que era perfeito em tudo, foi feito pecado por nós. Por isso é importante nós compreendermos o que o Senhor fez por nós, a salvação que Ele nos deu. Por isso isso é muito importante para nós e nós percebemos o passo a seguir, que é se o Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados para dar-nos algo que nós não conseguiríamos obter, que seria a nossa salvação, pois nós não temos mérito em conseguir salvar-nos a nós próprios. Fica a questão será que nós que não tivemos mérito e não pudemos fazer nada para nos salvar, mas foi o Senhor, será que temos de ter algum mérito para assegurar a salvação que o Senhor nos deu? Será que o Senhor, quando nos deu a salvação, disse, olha, segura a tua salvação e se a deixares cair, olha, perdeste a tua salvação? Será que é isso? Será que nós temos de tentar segurar a nossa salvação? Se é que pode dizer que poderíamos segurá-la de alguma forma? É interessante que a razão pela qual Deus enviou Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados foi exatamente porque nós não conseguiríamos viver a vida digna que nos fizesse merecer a justiça, ou que nos tornasse merecedores da salvação ou de justiça. É interessante ver que se nós fôssemos merecedores de alguma coisa, nós não precisávamos sequer do Senhor Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados. E a questão fica, se nós não merecemos nada, não fizemos nada pela nossa salvação, será que, porque é que nós achamos muitas vezes que temos de viver uma vida digna para manter a nossa salvação? Se nós não conseguimos, se nós nunca conseguiríamos ter uma vida digna para merecer a salvação, porque é que achamos que temos de ter uma vida digna para mantê-la? Esta é uma questão muito importante. E é uma questão tão importante que Paulo fala nela. É interessante que a própria palavra de Deus e o Senhor quis e quer que nós tenhamos a certeza disto e estejamos claros acerca disso. É interessante que Paulo fala aos Gálatas um pouco sobre este assunto. E se nós formos ler Gálatas no capítulo 3 e versículo 3 e no capítulo 5 e versículo 4, nós lemos o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo ainda é mais duro com eles e diz: separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Reparem que depois de ter recebido a graça de Deus para a salvação, os Gálatas estavam a tentar voltar outra vez à lei, para viver as suas vidas para Deus. Eles achavam que precisavam, e provavelmente entendemos nestas passagens, que precisavam de Cristo para serem salvos, mas que tinham de voltar para a lei para viverem
as suas vidas para Deus. Mas, no entanto, Paulo não diz isso. Paulo diz que eles estão separados de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. De graça vocês têm caído. Esta declaração parece de facto ser uma declaração severa, se nós a estudarmos e lermos todo o seu contexto. Mas, no entanto, apesar desta declaração parecer uma declaração severa, não foi das únicas vezes em que Paulo falou de alguma forma dura. Este tipo de declaração ela foi repetida na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17, aos que estavam a debater sobre o batismo de Paulo. E vemos que Paulo respondeu acerca desses rituais. E ele diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Vemos que Paulo, em várias passagens, ele ensina repetidamente que não é pelas nossas próprias obras de justiça que nós somos salvos. E se fosse pelas nossas obras de justiça, então Cristo teria morrido em vão. Porque se nós conseguiríamos manter a nossa salvação através das nossas obras, então também não precisávamos de Cristo, porque bastava nós fazermos para sermos salvos. Segue-se então logicamente que se nós não somos salvos pela nossa justiça, então nós não podemos perder a nossa salvação por falta delas. Porque a salvação foi-nos dada e atribuída por meio do Senhor Jesus Cristo, mas não somos nós que a mantemos. É o próprio Senhor que a mantém. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. A única responsabilidade de produzir obras adequadas para a nossa salvação está, assim, em Cristo e na eficácia da sua morte na cruz. Ou seja, se a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi eficaz, se o que ele fez para a nossa salvação foi eficaz, nós não temos qualquer razão de pensar que a nossa responsabilidade de produzir obras está em nós, mas sim esteve sempre no Senhor Jesus Cristo. Pois, reparem que foi ele que teve a vida perfeita e ele teve a vida que nós não tivemos. E ele viveu a vida que nós não podemos viver. E que a eficácia da sua obra e da salvação pelas nossas almas foi toda a vida de Cristo e a sua eficácia, a eficácia da sua morte na cruz. A nossa fé por si só seria inconsequente para a salvação se Deus não fosse capaz de cumprir o que prometeu. E o que é que ele prometeu? Vamos então ler em Romanos, no capítulo 4 e versículo 21, que diz: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. É claro que tal seria incredulidade de primeiro grau, pois se Deus deu-nos a salvação e prometeu-nos coisas fantásticas a todos aqueles que creem, porque é que acharíamos nós que nós deveríamos ser merecedores de mantê-la ou de fazer alguma coisa para continuar a merecê-la de alguma forma? Nós não somos merecedores nem da salvação, nem sequer de mantê-la, pois nós pecamos todos os dias. Toda a base da nossa salvação e toda ela, e nós sabemos que é pela fé, no pagamento total do que Cristo realizou pelos nossos pecados, sejam eles passados, presentes e até mesmo futuros. Seria então importante nós lermos em Efésios no capítulo 2 e versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E também em Romanos 3:22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E é importante nós percebermos e compreendermos isto, porque se somos salvos pela graça e depois determinamos que podemos perder o nosso estatuto de justificado simplesmente por nós não obedecermos ou seguirmos a justiça, então nós estamos, em essência, a rejeitar a cruz e ignorando o que Cristo veio fazer por nós. Porque se nós achamos que podemos manter a nossa salvação, quem diz que não poderíamos também fazer para merecê-la ou fazer para ganhá-la? Se nós não merecemos sequer a nossa salvação, muito menos merecemos conseguir segurá-la ou tentar provar ou tentar mostrar que somos merecedores de mantê-la. E nós, ao pensarmos que de alguma forma nós poderíamos perder a nossa salvação, é porque seríamos nós a segurá-la, e não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Mostra é que Deus é que proveu a nossa salvação e nos mantém, e é Ele que segura a nossa salvação, não somos nós. A sua obra é tão grande que ela exclui qualquer tipo de obra nossa,
exclui qualquer tipo de merecimento nosso, porque Ele é que é sempre merecedor, Ele é que é merecedor de tudo, Ele é que foi merecedor de tudo isso. E nós, ao rejeitarmos isso, estamos a negar até a nossa posição atual e a posição. E estamos até a negar a posição que é a posição da nossa carne, que é a nossa carne estar crucificada com Cristo e a nossa carne não só estar crucificada com Cristo, mas nós também hoje estamos não preocupados com a parte de merecermos a nossa salvação, mas estamos sim preocupados em combater as nossas tentações diariamente, para não falharmos. Mesmo tendo consciência de que se já falhamos, não vale a pena nós recriminarmos mais, porque temos de pensar para a frente, porque há mais tentações, há mais lutas que seguem, e nós devemos estar confiados e compreender cada vez mais que precisamos de Cristo dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, para nós de facto estarmos fortes e estarmos fortalecidos para combatermos as tentações que seguem diariamente. Como Paulo disse aos Gálatas, ele disse que Cristo de nada vos aproveitará. E reparem que Cristo de nada os aproveitaria se eles fossem a tentar cumprir a lei. Se eles quisessem cumprir a lei e serem merecedores dela, Cristo não se ia aproveitar nada, porque Cristo morreu por todos os nossos pecados. Ele é que foi merecedor de suprir toda a nossa salvação, desde toda a nossa salvação e toda a nossa vida. Portanto, nós não teríamos, e se nós pensássemos que de alguma forma nós é que seguramos a nossa salvação, então se calhar estamos a desconsiderar o que Cristo fez, porque estamos a achar que o que Cristo fez para a nossa salvação não foi suficiente, porque de facto Cristo obteve-nos a nossa salvação, mas a sua salvação é tão limitada que eu tenho de segurar a minha salvação, eu tenho de continuar a merecê-la, e não é isso. E nós, ao pensarmos assim, que nós perdemos a nossa salvação, estamos até a desconsiderar que o Senhor, não só o que o Senhor fez por nós, mas também a desconsiderar a sua eficácia, e estamos a desconsiderar o que Ele fez na cruz por nós, e assim estamos a dizer o que Ele fez foi insuficiente, pois só deu para aquele momento em que eu fui em Cristo como o único e suficiente Salvador. A sua obra só é suficiente até aquele momento em que eu recebi a salvação, mas depois daí para a frente eu tenho que continuar a sustentar ou a fazer alguma coisa para merecê-la. Não. Se eu tentar fazer alguma coisa para merecê-la, Cristo não vai aproveitar. Isso até é uma ofensa para o nosso Salvador, pensando que nós tentamos salvar-nos a nós mesmos sem a cruz, quando teríamos tentando permanecer salvos sem a graça de Deus operando a nosso favor. Nós não somos merecedores de nada disso. Muito pelo contrário. Nós somos merecedores da condenação pelos nossos pecados dia após dia. E quando pecamos dia após dia, só provamos isso mesmo. Porque se a salvação dependesse de nós, acho que no segundo a seguir, a nós termos sido salvos pela graça, se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos no segundo a seguir. Porque nós pecamos praticamente quase constantemente. Mas nós, ao compreendermos o que Cristo fez por nós e que a sua morte na cruz foi tão eficaz e tão importante, isto até me faltam as palavras. A sua salvação é tão grande, tão imensa, que nós não precisamos preocupar-nos em mantê-la, em fazer manutenção. Reparem que o carro, os nossos carros, os nossos telemóveis, os nossos computadores, reparem que tudo isso, até o sistema operativo do telemóvel, tudo isso precisa de atualizações e precisa de manutenção constantemente. E muitas vezes nós, infelizmente, é triste, nós muitas vezes achamos que a minha fé precisa de manutenção. A minha fé, não diga a minha fé, mas sim a minha salvação. É triste nós pensarmos que a minha salvação precisa de manutenção. A minha salvação não precisa de manutenção, porque a obra que Cristo fez é perfeita. E é tão perfeita que nós não precisamos de segurá-la, não precisamos de tentar permanecer nela, não precisamos de tentar fazer manutenção dela, ou fazer updates, ou fazer atualizações, ou o que for. Nós não precisamos fazer nada disso, porque a obra de Cristo foi tão eficaz e tão perfeita, a sua salvação, que nós não precisamos fazer nada, simplesmente só precisamos de recebê-la. E de facto, nós constantemente e dia após dia, nós continuarmos a combater as nossas tentações diariamente e pensarmos na posição que o Senhor nos pôs, através do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos pôs e nos deu responsabilidades e nos deu bênçãos enormes, das quais que nós hoje temos de usufruir, e deu-nos responsabilidades e tarefas. Então,
que o Senhor de facto nos ajude a nós entendermos o que Cristo fez na cruz por nós, pois nós ao entendermos isto, o que Cristo fez na cruz por nós, isto por si só é a chave para mudar a nossa vida para a eternidade, percebendo que sem a graça de Deus todo o homem não teria resposta para Deus no dia do juízo, mas sim passaria a eternidade no lago de fogo. Por isso, que não descansemos até saber, e aqueles que ouvem isto e que leem a palavra de Deus, não descansem até ter a certeza que está salvo pela graça de Deus e tem a eternidade segurada pelo sangue de Cristo. Entendam pela palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, para perceber que nós, assim como não somos merecedores da nossa salvação, nós também não somos merecedores de mantê-la, porque Cristo fez tudo o que era necessário para nos salvar e, por assim dizer, nos manter salvos. Por isso, a manutenção ou a segurança da nossa fé não depende de nós, pois nós não somos merecedores nem da nossa salvação, nem de mantê-la. Isso não cabe a nós. Isso coube ao Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz por nós. No entanto, a pergunta não deveria ser, e isto fica para terminar, que a pergunta não deveria ser se nós podemos perder a nossa salvação pela graça. Essa não deveria ser a pergunta. A pergunta deveria ser eu sou salvo pela minha confiança na graça de Deus? E fica esta questão para terminar, e com isto termino com este versículo que diz o seguinte: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Gálatas, capítulo 2 e versículo 21. Que de facto o Senhor nos abençoe e consigamos cada vez mais compreender o que o Senhor fez por nós, e que o que Ele fez por nós foi uma obra fantástica que nós não merecemos obtê-la, nem merecemos mantê-la. E que o Senhor nos ajude de facto a nós compreendermos cada vez mais isto, para nós percebermos que não merecemos a salvação, nem mantê-la, nem nos cabe a nós essa responsabilidade. Deus deu-nos outro tipo de responsabilidades e bênçãos que nós devemos pensar e fazer e cumprir. E que de facto nós estejamos focados nisto e que o Senhor nos abençoe. Amém.